Quando Gustavo Mendonça decidiu usar o inglês para humilhar a garçonete na frente de todos, certo de que ela era ignorante demais para compreender, ele não fazia a menor ideia de que estava prestes a viver o maior choque de sua vida e descobrir que a arrogância tem um preço alto demais. O restaurante Le Palais estava lotado naquela noite de sábado. Luzes douradas refletiam nos copos de cristal, clientes ricos conversavam baixinho e garçons caminhavam com precisão silenciosa. No centro do salão, Camila Ferreira, com 28 anos, segurava sua bandeja, tentando manter a compostura. O turno estava pesado e ela precisava enviar o dinheiro para a fisioterapia do pai, que se recuperava de um derrame. Chegou à mesa onde Gustavo Mendonça estava. Empresário arrogante, com terno caro e sorriso de desprezo, ele a olhou com desdém. "Eu pedi um Chateau Margaux", disse ele em inglês, exagerando no sotaque americano. "E você trouxe isso aqui. Sabe ler, pelo menos?" A mesa riu. Camila sentiu o rosto aquecer, mas manteve a postura. "Este é o vinho correto, senhor", respondeu ela, em português. Ele revirou os olhos e repetiu, desta vez em inglês. "Claro que não é. Você não sabe nada sobre vinhos. Imagino que nem saiba falar inglês." Camila permaneceu em silêncio por um instante. Então, respirou fundo e respondeu em inglês perfeito, com a pronúncia impecável. "Este é o Chateau Margaux que o senhor pediu, safra recomendada pela vinícola. Foi armazenado na temperatura correta. Se preferir, posso trazer outra garrafa, mas o erro não foi meu." O salão inteiro ficou em silêncio. A expressão de Gustavo se desfez instantaneamente. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Camila manteve o olhar firme e continuou. "E, por favor, não fale comigo como se eu fosse incapaz. Estou aqui trabalhando, como qualquer pessoa honesta." O silêncio se espalhou, mas a tensão na mesa cresceu. Gustavo tentou reagir, agora com uma risada nervosa. Você não pode falar assim comigo. Sabe com quem está falando?" "Com um cliente que me tratou mal sem motivo", respondeu ela. Ele avançou um passo, seu rosto vermelho. "Você deveria agradecer por estar jantando aqui. Sabe quanto custa este lugar?" Camila sentiu algo dentro de si quebrar, uma barreira antiga, feita de anos engolindo humilhações. Ela ergueu o queixo e calmamente respondeu: "Eu não devo nada a ninguém. Se não gosta do atendimento, pode escolher outro lugar." E com isso ela se afastou. Naquele momento, Gustavo Mendonça não só havia sido silenciado, mas também se viu confrontado com a sua própria arrogância. O preço da humilhação era bem mais alto do que ele imaginava. Na manhã seguinte ao incidente, o vídeo já estava em todos os lugares. Durante a madrugada, alguém o havia publicado nas redes sociais e em poucas horas milhares de pessoas compartilhavam a cena de Gustavo humilhando a garçonete e a resposta impecável dela em inglês. Quando Gustavo acordou, encontrou o celular vibrando sem parar. Mensagens, notificações, chamadas perdidas. Ele abriu o vídeo e viu seu próprio rosto distorcido de arrogância, sua voz insultando Camila, sua tentativa patética de recuperar o controle quando ela respondeu. Sentiu o estômago afundar, não conseguiu assistir até o fim. A cada minuto, mais comentários apareciam. Pessoas indignadas, outros rindo dele, jornalistas o marcando, perfis grandes repercutindo. Era como se o país inteiro tivesse decidido olhar para o pior lado dele ao mesmo tempo. Gustavo passou a manhã andando em círculos pelo apartamento sem conseguir pensar. A sensação era de que tudo estava escapando por entre os dedos. E estava. No meio da tarde, recebeu uma mensagem curta de Paulo, o executivo que jantava com ele na noite anterior. "Precisamos conversar." Gustavo apenas respondeu: "Quando quiser." Mas não teve tempo para processar o que aquilo significava.
No começo da noite, recebeu outra mensagem, desta vez da empresa. Reunião emergencial amanhã às 9, presença obrigatória. Ele se sentiu tonto. Sabia que aquilo não era rotina. Sabia que sua carreira estava ameaçada de um jeito que nunca imaginou. Enquanto isso, Camila tentava apenas sobreviver ao dia de trabalho. A colega Júlia foi quem contou que o vídeo estava viralizando. No intervalo, Camila abriu o celular e viu o próprio rosto estampado em centenas de páginas. Alguns elogiavam sua coragem. Outros diziam que ela tinha exagerado. Mas o que a deixou mais tensa foram mensagens de desconhecidos tentando descobrir onde ela trabalhava e quem era ela. A exposição repentina a assustou. Ao final do turno, Eduardo, o proprietário do Le Palais, pediu que ela ficasse. Camila, preciso falar com você sobre ontem. Seu coração gelou. Achou que seria demitida, mas Eduardo respirou fundo e disse: eu assisti o vídeo. Eu sei exatamente o que aconteceu. E você não fez nada errado. Na verdade, fez algo que eu queria ter feito quando era jovem, mas não tive coragem. Ele se aproximou. Se quiser continuar aqui, o lugar é seu. E mais, preciso de alguém responsável para assumir a supervisão do salão. Você aceita? Camila ficou sem palavras. O aumento, a função e o reconhecimento chegavam justamente no momento em que ela mais temia perder o emprego. Eu aceito, conseguiu responder. Eduardo sorriu. Bom, porque você tem mais força do que imagina, e isso é algo raro. Naquela noite, enquanto Camila tentava assimilar tudo, Gustavo encarava o teto do quarto incapaz de dormir. O vídeo continuava se espalhando. A cada hora, mais pessoas viam sua humilhação pública. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que não tinha controle sobre absolutamente nada. O mundo que construíra com esforço e orgulho estava começando a ruir, e ele não sabia como impedir. A notícia da demissão de Gustavo Mendonça se espalhou pela internet com a mesma velocidade que o vídeo original. Alguém dentro da empresa vazou a informação. E em poucas horas, os sites de notícias já estavam publicando manchetes. Executivo demitido após humilhar garçonete em vídeo viral. Arrogância tem preço. Milionário perde emprego depois de insultar funcionária em inglês. Justiça feita. Homem que zombou de garçonete enfrenta consequências. Gustavo passou as próximas 48 horas trancado em seu apartamento, as cortinas fechadas, o celular desligado. Ele não comia, mal bebia água, apenas ficava sentado no sofá de couro italiano, olhando para o vazio, tentando compreender como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Na manhã do terceiro dia, uma batida insistente na porta o arrancou do torpor. Ele se arrastou até a entrada, olhou pelo olho mágico e viu sua irmã, Daniela, do outro lado. Ela tinha 37 anos, 5 a menos que ele, e trabalhava como professora de ensino fundamental em uma escola pública. Gustavo abriu a porta. Daniela entrou como um furacão, jogando a bolsa no sofá e virando-se para ele com os braços cruzados. Você está com uma cara horrível. Obrigado, exatamente o que eu precisava ouvir. A voz de Gustavo saiu rouca, áspera de falta de uso. Daniela o examinou de cima a baixo, os olhos críticos, notando a barba por fazer, a camisa amarrotada, os pés descalços. Quando foi a última vez que você comeu? Não sei, não estou com fome. Não me interessa. Vai tomar banho enquanto eu faço alguma coisa para você comer. Daniela, eu não preciso... Vai, agora. Havia algo na voz dela, uma autoridade que remontava à infância quando ela cuidava dele depois que os pais morreram em um acidente de carro. Gustavo tinha 17 anos na época, Daniela 12. Eles só tinham um ao outro, e mesmo com todas as diferenças que os separaram ao longo dos anos, ela ainda era a única pessoa no mundo que ele podia chamar de família. Ele obedeceu, arrastando-se até o banheiro.
O chuveiro quente bateu em suas costas tensas e pela primeira vez em dias ele se permitiu sentir algo além de desespero. Raiva. Raiva de si mesmo, de Camila, do mundo inteiro, mas principalmente de si mesmo. Quando voltou para a sala, vestindo uma camiseta limpa e calça de moletom, encontrou Daniela na cozinha preparando ovos mexidos e torradas. Ela colocou o prato na mesa da cozinha e apontou para a cadeira. Come! Gustavo se sentou e começou a comer mecanicamente. O gosto era irrelevante. Ele estava apenas cumprindo ordens. Daniela se sentou na frente dele com uma xícara de café nas mãos. Eu vi o vídeo. Gustavo parou de mastigar. Todo mundo viu o vídeo. E você merecia cada segundo do que aconteceu depois. Ele ergueu os olhos, surpreso com a brutalidade das palavras. Obrigado pelo apoio. Eu não estou aqui para apoiar seu comportamento nojento, Gustavo. Estou aqui porque você é meu irmão e eu me importo com você. Mas isso não significa que vou fingir que você não fez nada de errado. Daniela colocou a xícara na mesa com um som seco. O que passou pela sua cabeça? Humilhar uma garçonete em público? Usar outro idioma para fazer isso, achando que ela não ia entender? Quem você pensa que é? Eu sei que errei, Daniela. Não precisa esfregar na minha cara. Preciso sim. Porque aparentemente você passou tanto tempo cercado de gente rica e arrogante que esqueceu de onde você veio. Ou você se esqueceu que a gente cresceu pobre, que a mãe trabalhava como faxineira e o pai como motorista de ônibus? Gustavo ficou em silêncio, os olhos fixos no prato. Você se esqueceu que depois que eles morreram, eu tive que largar a escola para trabalhar enquanto você terminava o ensino médio? Que eu limpei casas, lavei roupas, fiz faxina para que você pudesse estudar? E você teve a audácia de olhar para uma garçonete e chamá-la de patética porque ela trabalha servindo comida? As palavras cortaram fundo. Gustavo sentiu algo quebrar dentro dele. Uma represa que ele havia construído ao longo dos anos para manter as memórias da pobreza longe. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto e ele não fez nada para detê-las. Eu não sei o que aconteceu comigo, Dani. Eu me transformei em alguém que eu não reconheço. Daniela suspirou, parte da raiva dissipando. Dinheiro mudou você, Gustavo. Sucesso mudou você. Você começou a acreditar que era melhor que as outras pessoas só porque tinha mais zeros na conta bancária. E agora você está pagando o preço. Ela se levantou, caminhou até ele e colocou a mão em seu ombro. Mas você ainda pode consertar isso. Não vai ser fácil e não vai ser rápido, mas você pode se tornar uma pessoa melhor, se quiser. Gustavo limpou os olhos com as costas da mão. Como? Todo mundo me odeia. Minha carreira acabou. Meu nome está destruído. Você começa pedindo desculpas, de verdade. Não uma daquelas desculpas corporativas vazias. Uma desculpa sincera, olhando nos olhos da garçonete que você humilhou. Gustavo engoliu em seco. A ideia de enfrentar Camila novamente o enchia de pavor. Ela nunca vai me perdoar. Talvez não. Mas você precisa tentar. Não por ela, mas por você. Porque se você não fizer isso, vai carregar esse peso para o resto da vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila estava tendo seu primeiro dia como supervisora de atendimento do Le Palais. Eduardo Tavares havia insistido que ela começasse imediatamente. E agora ela estava em pé no salão vazio do restaurante, segurando uma prancheta e observando os 5 garçons novos que haviam sido contratados naquela semana. Júlia, sua antiga colega, estava ao seu lado com um sorriso largo no rosto. Você parece tão profissional com essa prancheta. Camila riu nervosamente. Eu estou morrendo de medo. Nunca treinei ninguém na vida. Você vai se sair bem. Você é a pessoa mais competente que eu conheço. Antônio, o maître, se aproximou delas com seu andar elegante e característico. Pronta para começar, supervisora? O título ainda soava estranho aos ouvidos de Camila.
Fazia apenas 3 dias que ela era uma simples garçonete ganhando R$ 2.800. Agora, ela comandava uma equipe e ganhava mais que o dobro. A mudança era tão rápida que ela ainda não havia processado completamente. Pronta, ela respondeu, forçando confiança em sua voz. Ela passou as próximas 4 horas treinando os novos funcionários sobre como servir adequadamente, como abordar clientes, como lidar com situações difíceis. E quando chegou na parte sobre respeito e dignidade, sua voz ficou mais firme. Não importa quanto dinheiro um cliente tenha, não importa quão importante ele pense que é, vocês merecem respeito. Se alguém os tratar mal, os humilhar ou tentar diminuí-los de qualquer forma, vocês têm permissão do Sr. Tavares para chamar o maître ou a mim. Nós não toleramos abuso de nenhum tipo neste estabelecimento. Os 5 garçons acenaram com as cabeças, alguns deles visivelmente aliviados por ouvir aquilo. Uma garota jovem, que não devia ter mais de 20 anos, levantou a mão timidamente. É verdade que você é a garçonete do vídeo? A que respondeu ao homem rico em inglês? Camila hesitou, mas então assentiu. Sim, sou eu. Você é minha heroína, a garota disse, os olhos brilhando. Eu trabalho com atendimento há 3 anos e já fui humilhada tantas vezes que perdi a conta. Ver você defender sua dignidade daquele jeito me deu esperança. As outras pessoas do grupo murmuraram concordância. Camila sentiu uma onda de emoção subir, mas manteve a compostura. Obrigada. Mas o que eu fiz não foi heroísmo. Foi apenas recusar aceitar que alguém me tratasse como inferior. E é isso que eu quero que todos vocês entendam. Trabalhar no setor de serviços não nos torna menos humanos, não nos torna menos dignos de respeito. Quando o treinamento terminou, Camila foi até a pequena sala que agora era oficialmente seu escritório. Era um espaço modesto, com uma mesa, uma cadeira, um computador e um armário de arquivos. Mas era dela. Ela se sentou na cadeira, ainda se acostumando com a ideia, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Alô? Camila, meu nome é Renata Costa. Sou produtora do programa Manhã Viva, da TV Cultura. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista ao vivo amanhã de manhã. Camila quase deixou o celular cair. Uma entrevista? Sim, seu vídeo viralizou e tocou muitas pessoas. Queremos dar a você uma plataforma para compartilhar sua história. Se estiver interessado, é claro. Camila pensou por um momento. Parte dela queria recusar, voltar ao anonimato, fingir que nada havia mudado. Mas outra parte, a parte que havia encontrado coragem para enfrentar Gustavo naquela noite, sabia que essa era uma oportunidade de fazer algo maior. Eu aceito. Ótimo, vou enviar todos os detalhes por mensagem. Muito obrigada, Camila. Quando a ligação terminou, Camila ficou sentada em silêncio, processando o que havia acabado de concordar. Uma entrevista na televisão. Milhões de pessoas assistiriam. Ela seria exposta ainda mais, mas talvez isso fosse necessário. Talvez sua história pudesse inspirar outras pessoas a não aceitarem humilhação, a defenderem sua própria dignidade. Ela pegou o celular novamente e ligou para sua mãe. Mãe, você vai querer sentar para ouvir isso. Enquanto Camila contava sobre a entrevista, Gustavo estava em seu apartamento, sentado no sofá com o laptop aberto no colo. Daniela havia ido embora há 1 hora, mas suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Você começa pedindo desculpas. Ele abriu o navegador e pesquisou o nome de Camila. Encontrou facilmente suas redes sociais, agora com centenas de milhares de seguidores. Havia fotos dela com o pai, com a mãe, algumas de viagens antigas, quando ela ainda tinha seu antigo emprego. Havia posts sobre livros, sobre música, sobre política. Ela era inteligente, articulada, apaixonada. E ele a havia chamado de patética. Gustavo fechou o laptop e apoiou a cabeça nas mãos. Como ele havia chegado àquele ponto?
Quando exatamente ele havia se tornado o tipo de pessoa que olhava para alguém trabalhando honestamente e sentia desprezo em vez de respeito? Ele pensou em seus pais, em como seu pai acordava às 4 da manhã todos os dias para dirigir aquele ônibus velho, como ele chegava em casa exausto, mas ainda arranjava energia para brincar com os filhos. Pensou em sua mãe, com suas mãos sempre vermelhas de produtos de limpeza, mas que nunca reclamava, que sempre sorria e dizia que estava grata por ter um emprego. Eles teriam vergonha dele. Teriam vergonha do homem que ele se tornou. Gustavo pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Seus dedos pairaram sobre o teclado por longos minutos antes de finalmente começar a digitar. Camila, meu nome é Gustavo Mendonça. Eu sei que você não tem motivo algum para ler esta mensagem, muito menos para responder, mas eu preciso tentar. Eu quero pedir desculpas pelo que fiz e disse naquela noite. Não tenho desculpas para meu comportamento. Foi cruel, foi injusto e foi inaceitável. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece. Eu entenderia completamente se você deletasse esta mensagem sem ler. Mas se você estiver disposta, eu gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Não para me sentir melhor, mas porque você merece ouvir isso olhando nos meus olhos. Mais uma vez, sinto muito. Ele releu a mensagem 5 vezes antes de finalmente apertar enviar. Então jogou o celular no sofá como se estivesse queimando e se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava se movendo. Carros passavam, pessoas caminhavam nas calçadas. A vida seguia, indiferente ao seu drama pessoal. E pela primeira vez em dias, Gustavo se perguntou se talvez houvesse um caminho de volta. Não de volta à sua antiga vida, essa estava perdida para sempre. Mas talvez um caminho para se tornar alguém que seus pais teriam orgulho. Ou pelo menos alguém que ele mesmo poderia olhar no espelho sem sentir nojo. No apartamento de Camila, ela estava jantando com os pais quando seu celular apitou. Ela olhou a tela e seu rosto empalideceu ao ler o nome, Gustavo Mendonça. Lúcia percebeu a mudança imediata na expressão da filha. O que foi? Ele me mandou uma mensagem. Quem? O homem do restaurante. Carlos, que estava conseguindo comer com a mão direita graças a meses de fisioterapia, parou com o garfo no ar. Sua fala ainda era arrastada, mas ele conseguiu dizer o que ele quer. Camila abriu a mensagem e leu em voz alta. Quando terminou, o silêncio pesou sobre a mesa da cozinha. Ele quer pedir desculpas pessoalmente, Lúcia disse lentamente. Você vai aceitar. Camila olhou para a tela do celular, relendo a mensagem. Parte dela queria deletar e bloquear o número. Outra parte, menor, mas insistente, se perguntava se talvez houvesse algo genuíno naquelas palavras. Eu não sei, ela admitiu. Não sei se ele merece meu tempo. Não é sobre ele, Carlos disse com esforço. É sobre você, o que você precisa. Camila olhou para o pai, cujos olhos ainda brilhavam com a inteligência e sabedoria que o derrame não conseguira apagar. Você acha que eu deveria aceitar? Carlos deu de ombros, um movimento assimétrico por causa da paralisia. Só você pode decidir, mas, perdão, às vezes liberta. Quem perdoa, não quem é perdoado. As palavras ficaram suspensas no ar. Camila olhou novamente para a mensagem, seus dedos pairando sobre o teclado. E então, antes que pudesse se convencer do contrário, ela digitou uma resposta. Amanhã, 3 horas da tarde. Parque Ibirapuera, entrada principal. Não me faça esperar. Ela apertou enviar e imediatamente se perguntou se havia cometido um erro. Mas quando olhou para seu pai, viu aprovação em seus olhos. E isso, de alguma forma, era suficiente. Do outro lado da cidade, Gustavo viu a resposta aparecer na tela e sentiu algo que não sentia há dias, esperança. Pequena, frágil, mas ali. Ele respondeu rapidamente.
Estarei lá, obrigado. E então, pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, Gustavo Mendonça permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de redenção. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro no parque seria apenas o começo de algo muito maior e que as consequências daquela noite no restaurante ainda estavam longe de terminar. Gustavo chegou ao Parque Ibirapuera 15 minutos antes do horário combinado. Ele havia mudado de roupa 4 vezes antes de sair de casa, incerto sobre qual impressão queria causar. Acabou optando por algo simples: jeans escuros, camisa branca e tênis. Nada do terno italiano, do relógio suíço ou dos símbolos de riqueza que costumava exibir. Hoje, ele precisava parecer humano. Apenas humano. Ele se posicionou perto da entrada principal, as mãos nos bolsos, os olhos fixos em cada pessoa que passava. O parque estava movimentado naquela tarde de sábado. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, ciclistas, corredores. Todos pareciam tão leves, tão livres. Gustavo não se lembrava da última vez que havia se sentido assim. Às 3 horas em ponto, ele a viu. Camila caminhava pela Alameda vestindo jeans, camiseta branca simples e tênis. Seus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros, e ela usava óculos escuros que escondiam seus olhos. Mesmo de longe, Gustavo conseguia ver a tensão em seus ombros, a rigidez em seus passos. Ela o viu e parou por um instante, como se estivesse considerando dar meia volta e ir embora. Mas então respirou fundo e continuou caminhando até ficar a cerca de 3 metros dele. "Você veio", Gustavo disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. "Disse que viria." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com todo o peso do que havia acontecido entre eles. Gustavo limpou a garganta. "Obrigado por me dar essa chance. Eu sei que não mereço." Camila cruzou os braços sobre o peito, uma postura defensiva clara. "Você tem 5 minutos. Comece a falar." Gustavo assentiu. Ele havia ensaiado isso centenas de vezes na cabeça, mas agora que estava ali, todas as palavras cuidadosamente planejadas evaporaram. Ele decidiu simplesmente ser honesto. "Eu sinto muito. Sinto muito pelo que eu disse, pelo jeito que eu te tratei, pela humilhação que causei. Não há desculpa para o meu comportamento. Eu estava errado, completamente, absolutamente errado." Camila não disse nada, apenas continuou olhando para ele através dos óculos escuros. Gustavo continuou. "Passei os últimos dias tentando entender como eu me transformei em alguém capaz de fazer aquilo. E percebi que eu havia me perdido. O sucesso, o dinheiro, o poder, tudo isso me fez acreditar que eu era melhor que outras pessoas. Que eu tinha o direito de olhar para baixo e julgar quem estava servindo minha mesa, limpando meu escritório, dirigindo meu táxi." Ele fez uma pausa, a voz vacilando ligeiramente. "Mas eu não cresci assim. Meus pais eram humildes. Minha mãe era faxineira. Meu pai motorista de ônibus. Eles morreram quando eu tinha 17 anos, e minha irmã mais nova teve que largar a escola para trabalhar enquanto eu terminava os estudos. Ela limpou casas para me sustentar. E eu me esqueci disso. Me esqueci de onde vim. Me esqueci do sacrifício que pessoas como você, como meus pais, como minha irmã, fazem todos os dias." Camila finalmente falou, sua voz fria como gelo. "E você acha que me contar sua história triste vai fazer tudo ficar bem? Que vai apagar o que você fez?" "Não", Gustavo respondeu imediatamente. "Eu sei que não apaga. Nada vai apagar. Mas eu precisava que você soubesse que eu entendo agora. Entendo a gravidade do que fiz. Entendo a dor que causei. E se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse desfazer aquilo..." "Mas você não pode", Camila o cortou. "Você não pode voltar no tempo. O que está feito, está feito. E você sabe o que é pior? Não é nem o que você disse. É o fato de que você pensou que podia fazer isso.
que você olhou para mim e viu alguém que não merecia respeito. Alguém que você podia humilhar para se divertir, para impressionar seus amigos de negócios. Ela deu um passo à frente e Gustavo pôde ver as lágrimas começando a escorrer por baixo dos óculos escuros. Você me fez sentir pequena. Me fez questionar meu valor. E não foi só comigo. Você fez isso com meu pai, com minha mãe, com todos que trabalham honestamente para sobreviver. Você cuspiu na nossa dignidade. Gustavo sentiu suas próprias lágrimas queimarem, mas não as conteve. Você está certa. Tudo que você está dizendo está certo. E eu não tenho como consertar isso. Tudo que posso fazer é prometer que vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor, tentando honrar o sacrifício que pessoas como você fazem, tentando usar o que eu tenho para ajudar ao invés de ferir. Palavras são fáceis, Camila disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ações são o que importa. Eu sei, e eu vou provar. Não para você, porque eu não tenho esse direito, mas para mim mesmo, porque eu não posso mais viver sendo a pessoa que eu me tornei. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos e inchados. Eu não sei se posso te perdoar. Não agora. Talvez nunca. Eu entendo. Mas... Ela hesitou. Mas eu espero que você realmente mude. Não por mim, por todas as pessoas que você vai encontrar no futuro, por todos os garçons, faxineiros, motoristas, atendentes, pessoas que trabalham duro e merecem dignidade. Gustavo assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Camila colocou os óculos de volta e se virou para ir embora, mas então parou e olhou por cima do ombro. Meu pai me disse uma coisa ontem. Ele disse que perdão às vezes liberta quem perdoa, não quem é perdoado. Ainda não sei se concordo com isso, mas estou tentando. E então ela se afastou, deixando Gustavo sozinho na entrada do parque. Ele ficou ali por longos minutos, vendo-a desaparecer entre as árvores, sentindo algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Naquela noite, Camila estava no sofá de casa quando sua mãe trouxe uma xícara de chá e se sentou ao seu lado. Como foi? Difícil, Camila admitiu. Ele parecia sincero, mas eu não sei se posso confiar nisso. Você não precisa decidir agora. Perdão não é algo que acontece de uma vez, é um processo. Camila tomou um gole do chá, deixando o calor se espalhar por seu peito. Eu continuo com raiva, mas também sinto um pouco de pena dele. Ele perdeu tudo. As consequências das nossas ações às vezes são severas, Lúcia disse suavemente. Mas isso não tira nossa humanidade. Podemos sentir raiva e compaixão ao mesmo tempo. Do outro lado da sala, Carlos estava sentado em sua cadeira de rodas, assistindo televisão. Mas Camila sabia que ele estava ouvindo cada palavra. Ele se virou ligeiramente e fez um gesto com a mão direita, chamando-a. Camila se levantou e foi até ele. Carlos pegou sua mão e a segurou com força. Orgulhoso. De você, ele disse com esforço. Muito orgulhoso. As lágrimas voltaram aos olhos de Camila, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor ou raiva. Eram lágrimas de gratidão por ter pais que a amavam, que a apoiavam, que lhe ensinaram o valor da dignidade. Obrigada, pai. Na manhã seguinte, Camila acordou às 6 horas para se preparar para a entrevista na TV Cultura. Renata, a produtora, havia enviado um carro para buscá-la às 7. Camila escolheu uma roupa simples, mas elegante. Calça preta e blusa azul marinho. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo e colocou apenas um pouco de maquiagem. Quando o carro chegou, sua mãe a abraçou apertado. Seja você mesma. É tudo o que você precisa ser. O estúdio da TV Cultura ficava na zona oeste de São Paulo.
Camila foi recebida por Renata, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos curtos e sorriso caloroso. Camila, é tão bom te conhecer pessoalmente. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por me dar essa oportunidade. Renata a conduziu pelos corredores do estúdio até a sala de maquiagem, onde uma maquiadora simpática chamada Sônia trabalhou em seu rosto por 20 minutos. Você tem uma pele linda, Sônia comentou enquanto aplicava blush. E seus olhos são incríveis. A câmera vai amar você. Camila sorriu nervosamente. Seus joelhos tremiam embaixo da capa de maquiagem. Ela nunca havia estado na televisão antes. A ideia de falar para milhões de pessoas era aterrorizante. Às 8h45, Renata voltou para buscá-la. Pronta? Não, Camila admitiu. Mas vamos lá mesmo assim. O estúdio era menor do que ela imaginava, mas as luzes eram intensas e quentes. No centro, havia um sofá branco e 2 poltronas. A apresentadora, Márcia Alves, uma mulher elegante de 50 e poucos anos com décadas de experiência em jornalismo, estava revisando anotações em um tablet. Quando viu Camila, ela se levantou e estendeu a mão. Camila, é um prazer. Eu assisti seu vídeo e fiquei profundamente tocada. Obrigada por me receber. Vamos ter uma conversa tranquila, tá bem? Nada de perguntas agressivas ou pegadinhas. Eu só quero que você conte sua história com suas próprias palavras. Camila assentiu, sentindo-se um pouco mais calma. Ela se sentou no sofá e um técnico veio colocar um microfone de lapela em sua blusa. Outro técnico ajustou as luzes. Um contador regressivo começou. Entramos ao vivo em 5, 4, 3... Os últimos 2 números foram silenciosos, apenas dedos apontando. E então a luz vermelha da câmera se acendeu. Bom dia e bem-vindos ao Manhã Viva. Márcia começou, seu sorriso profissional, mas genuíno. Hoje temos uma convidada muito especial. Camila Ferreira se tornou viral na última semana depois que um vídeo dela enfrentando um cliente que a humilhou em um restaurante de luxo se espalhou pela internet. O vídeo já tem mais de 10 milhões de visualizações e gerou uma conversa nacional sobre respeito, dignidade e as relações de poder no ambiente de trabalho. A câmera se voltou para Camila e ela sentiu seu estômago revirar. Mas então, ela lembrou das palavras de sua mãe. Seja você mesma. Camila, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por me receber. Vamos começar do início. Conte para a nossa audiência o que aconteceu naquela noite no restaurante. Camila respirou fundo e começou a contar. Ela descreveu a cena, as palavras de Gustavo em inglês, o momento em que decidiu responder. Márcia ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, permitindo que Camila falasse no seu próprio ritmo. Você estudou relações internacionais, trabalhou em uma multinacional, ganhando um salário excelente. O que te levou a deixar tudo isso para trabalhar como garçonete? Meu pai teve um derrame cerebral, Camila explicou, sua voz engrossando com emoção. As contas médicas começaram a chegar. Ele precisava de cuidados constantes. Eu precisava de um emprego que me permitisse flexibilidade para cuidar dele. O dinheiro era importante, mas estar presente para meu pai era mais importante. E aquele homem, Gustavo Mendonça, olhou para você e viu apenas uma garçonete. Ele não viu a mulher formada, a filha dedicada, a pessoa complexa que você é. Exatamente. Ele viu o uniforme e decidiu que sabia tudo sobre mim, que eu era ignorante, inferior, alguém que ele podia humilhar para se divertir. Márcia se inclinou para a frente, seus olhos mostrando empatia genuína. O vídeo tocou milhões de pessoas, porque muitos já viveram situações semelhantes. Pessoas que trabalham em serviços são frequentemente tratadas como se fossem invisíveis, como se não tivessem sentimentos, histórias, dignidade. O que você gostaria de dizer para essas pessoas?
Camila olhou diretamente para a câmera e, quando falou, sua voz estava firme e clara. Eu gostaria de dizer que vocês importam, que o trabalho que vocês fazem tem valor, que não importa se você é garçom, faxineiro, motorista, atendente, segurança, entregador, você merece respeito, você merece dignidade. E se alguém tentar tirar isso de você, não abaixe a cabeça. Defenda-se, sua voz importa. Enquanto Camila falava na televisão, Gustavo assistia do seu apartamento. Ele estava sentado na ponta do sofá, os olhos fixos na tela, ouvindo cada palavra. E cada palavra era como uma faca, cortando camadas de orgulho e arrogância que ele havia construído ao longo dos anos. Quando a entrevista terminou, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Daniela. Você estava certa sobre tudo. Eu preciso mudar, de verdade. Pode me ajudar? A resposta veio 2 minutos depois. Sempre. Naquela tarde, Gustavo se encontrou com Daniela em um café pequeno perto da escola onde ela trabalhava. Ela estava corrigindo provas quando ele chegou, caneta vermelha marcando erros e deixando comentários encorajadores nas margens. Obrigado por vir, ele disse, sentando-se na frente dela. O que você quer, Gustavo? Eu quero ajudar. Quero fazer algo que importe. Quero usar o dinheiro que eu juntei para fazer diferença na vida de pessoas que precisam. Daniela colocou a caneta na mesa e o olhou com ceticismo. Por quê? Porque você quer limpar sua consciência? Comprar perdão? Não. Porque é a coisa certa a fazer. Porque eu desperdicei anos olhando apenas para mim mesmo e agora eu quero olhar para fora. Quero ajudar pessoas como nossos pais, como você, como Camila. Daniela estudou o rosto dele por um longo momento, procurando sinais de falsidade. Mas tudo que ela viu foi sinceridade, misturada com uma vulnerabilidade que ela não via no irmão há anos. Tá bem, ela disse finalmente. Eu posso te ajudar, mas não vai ser fácil. E você vai ter que provar que é sério sobre isso. Eu sou. Pode me testar. Daniela pegou uma das provas e a virou para ele. A escola onde eu trabalho precisa de tudo. Livros, computadores, material escolar. A maioria dos alunos vem de famílias pobres. Alguns nem têm onde fazer lição de casa porque dividem um quarto minúsculo com 5 irmãos. Se você quer ajudar, comece aqui. Gustavo olhou para a prova. Era de uma aluna chamada Isabela, 10 anos. Ela havia tirado nota baixa em matemática, mas havia um desenho colorido no canto da página. Uma menina segurando a mão de uma professora. Embaixo estava escrito em letras tortas: Obrigada, professora Dani, por acreditar em mim. Quantas crianças estudam nessa escola? Ele perguntou. 450. E o que elas precisam? Uma lista completa. Daniela piscou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Ela pegou um caderno e começou a escrever. Quando terminou, a lista ocupava 2 páginas inteiras. Gustavo leu cada item e, quando chegou ao final, ele calculou mentalmente quanto custaria. Cerca de 80 mil reais. Eu vou cobrir tudo, ele disse. E não quero meu nome em nada. Nada de placas, reconhecimento público, nada. Isso não é sobre mim. Daniela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela estendeu a mão através da mesa e segurou a de Gustavo. Talvez você realmente esteja mudando. Estou tentando. É tudo que posso fazer. Enquanto os irmãos conversavam no café, Camila estava em seu escritório no Le Palais respondendo e-mails. A entrevista havia gerado ainda mais atenção. Empresas estavam entrando em contato oferecendo parcerias, palestras, entrevistas. Era avassalador. Um e-mail em particular chamou sua atenção. Era de uma organização não governamental que trabalhava com direitos dos trabalhadores. Cara Camila, sua coragem inspirou milhares de pessoas. Gostaríamos de convidá-la para ser porta-voz da nossa campanha nacional por respeito no ambiente de trabalho. Se tiver interesse, por favor, entre em contato.
Camila releu o e-mail 3 vezes. Uma campanha nacional. Ela seria a voz de milhões de trabalhadores que enfrentavam humilhação diariamente. Era uma responsabilidade enorme. Mas também era uma oportunidade de transformar sua experiência em algo maior. Ela pegou o celular e ligou para sua mãe. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Diga, filha. Se eu aceitar ser porta-voz de uma campanha nacional sobre direitos dos trabalhadores, isso vai significar menos tempo em casa, mais viagens, entrevistas, eventos, e eu sei que você e o pai precisam de mim. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, sua voz firme e clara. Camila, seu pai e eu sempre dissemos que sacrificamos tudo para que você pudesse ter oportunidades que nós nunca tivemos. Esta é uma dessas oportunidades. Você pode fazer diferença na vida de milhões de pessoas. Nós vamos ficar bem e vamos estar orgulhosos de você como sempre estivemos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Obrigada, mãe. Eu amo vocês. Nós também te amamos. Agora vai lá e muda o mundo. Quando Camila desligou, ela abriu o e-mail de resposta e começou a digitar. Eu aceito. E naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, 2 pessoas que haviam sido conectadas pela pior razão possível começavam a trilhar caminhos paralelos em direção à redenção e ao propósito, provando que mesmo dos encontros mais dolorosos podem surgir transformações profundas. 3 semanas depois do encontro no parque, Gustavo estava em pé na frente da escola onde Daniela trabalhava, observando a entrega de dezenas de caixas. Computadores novos, livros didáticos, material escolar, uniformes, tudo que estava na lista que sua irmã havia feito, e mais algumas coisas que ele havia adicionado por conta própria. A diretora da escola, uma mulher chamada Vera, de 62 anos, com óculos de armação grossa, estava ao lado dele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei como agradecer. Faz 20 anos que dirijo esta escola e nunca recebemos uma doação assim. Não precisa agradecer, Gustavo disse, suas mãos nos bolsos. Só peço que use tudo isso para dar às crianças a melhor educação possível. Daniela se aproximou, carregando uma caixa de livros novos. Ela estava sorrindo, e Gustavo percebeu que fazia anos desde que havia visto sua irmã realmente feliz. As crianças vão surtar quando virem tudo isso, especialmente os computadores. A maioria nunca teve acesso a um computador em casa. Posso conhecê-las? Gustavo perguntou hesitante. As crianças, quero dizer. Daniela trocou um olhar com Vera, que assentiu. Claro, elas estão em aula agora, mas podemos fazer uma visita rápida. Gustavo seguiu as 2 mulheres pelos corredores da escola. As paredes estavam descascadas, o piso tinha rachaduras, mas havia desenhos coloridos feitos pelos alunos, pendurados por todo lado. Mensagens de esperança, sonhos, aspirações. Eu quero ser médica. Eu quero ser astronauta. Eu quero ajudar minha família. Daniela parou em frente a uma porta e bateu suavemente antes de abrir. Era sua sala de aula. 32 alunos do 5º ano estavam sentados em carteiras velhas, alguns compartilhando livros porque não havia exemplares suficientes para todos. Crianças, quero apresentar alguém, Daniela disse. Este é meu irmão, Gustavo. 32 pares de olhos se viraram para ele. Alguns curiosos, outros tímidos, todos carregando uma inocência que fez o coração de Gustavo apertar. Oi, ele disse, sua voz saindo mais emocionada do que pretendia. Oi! As crianças responderam em coro. Uma menina pequena na primeira fila, que Gustavo reconheceu como Isabela da prova que havia visto, levantou a mão. Você é rico? A pergunta direta arrancou algumas risadas dos outros alunos. Daniela estava prestes a repreendê-la, mas Gustavo ergueu a mão. Eu tenho dinheiro sim, mas estou aprendendo algo importante. Dinheiro não te faz melhor que ninguém.
E se você não usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas, então ele não vale nada. Isabela pensou sobre isso por um momento. Minha mãe diz que gente rica é tudo metida. Isabela! Daniela exclamou, mas Gustavo riu, uma risada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Sua mãe está certa. Muitas pessoas ricas são metidas. Eu era um deles, mas estou tentando ser melhor. Um menino no fundo da sala levantou a mão. Por quê? Por que estou tentando ser melhor? O menino assentiu. Gustavo caminhou até o centro da sala e então fez algo que nunca imaginou que faria. Ele se ajoelhou, ficando na altura das crianças. Porque eu machuquei alguém. Uma pessoa boa que não merecia ser tratada mal. E eu percebi que viver machucando outras pessoas não me fazia feliz, me fazia vazio. Então, decidi mudar. E você conseguiu? Outra menina perguntou. Ainda estou tentando. Mudar não é fácil. E algumas pessoas podem nunca me perdoar pelo que fiz. Mas mesmo assim eu preciso tentar ser melhor. Não por elas, mas por mim e por pessoas como vocês. As crianças ficaram em silêncio, processando as palavras. Então Isabela levantou a mão novamente. Você vai voltar? Você quer que eu volte? Sim, você parece legal. Gustavo sentiu algo se partir dentro dele. Ele olhou para Daniela, que estava limpando os olhos discretamente, e então voltou para Isabela. Então eu volto. Prometo. Quando Gustavo saiu da escola 1 hora depois, ele se sentou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ele ficou ali, as mãos no volante, lembrando dos rostos daquelas crianças. Crianças que tinham tão pouco, mas sonhavam tão grande. Crianças que mereciam todas as oportunidades que ele teve. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo de banco. Tinha R$2.300.000 em investimentos. Dinheiro que ele havia juntado ao longo de 20 anos, pensando apenas em si mesmo. Pensando em aposentadoria luxuosa, em viagens caras, em conforto. Mas o que era conforto quando você olhava no espelho e via um monstro? Gustavo abriu um e-mail e começou a escrever para seu gerente de investimentos. Quando terminou, ele havia instruído a transferência de R$500.000 para um fundo educacional que ele estava criando. Um fundo que pagaria bolsas de estudo integrais para alunos de escolas públicas, que cobriria material escolar, uniformes, alimentação. Tudo o que fosse necessário para dar a essas crianças uma chance real. Enquanto Gustavo começava sua jornada de redenção através da ação, Camila estava em um auditório em Brasília, sentada em um painel com outros 4 ativistas de direitos trabalhistas. Era sua primeira aparição pública como porta-voz da campanha nacional e havia mais de 500 pessoas na plateia. O moderador, um jornalista veterano chamado Roberto, fez a primeira pergunta. Camila, seu vídeo viralizou e tocou milhões de pessoas. Na sua opinião, por que esse momento ressoou tanto? Camila ajustou o microfone na frente dela e respirou fundo. Porque não foi apenas sobre mim. Foi sobre todas as pessoas que trabalham em serviços e são tratadas como invisíveis. O faxineiro que limpa o escritório à noite e nunca recebe um bom dia. A atendente de loja que é gritada por um cliente porque um produto está fora de estoque. O entregador que pedala sob o sol escaldante e ainda ouve reclamações sobre 2 minutos de atraso. Somos milhões e estamos cansados de sermos tratados como se não fôssemos humanos. A plateia explodiu em aplausos. Camila viu pessoas acenando com a cabeça, algumas limpando lágrimas. Ela continuou. O que aconteceu comigo naquela noite no restaurante não foi excepcional, foi comum. A única diferença é que alguém gravou. Mas essas humilhações acontecem todos os dias, em todos os lugares, para milhões de trabalhadores, e precisa parar. Depois do painel, dezenas de pessoas se aproximaram dela. Uma mulher de uns 50 anos, com mãos calejadas e uniforme de limpeza, segurou as mãos de Camila com força. Obrigada,
Obrigada por falar por nós. Um homem jovem, não mais que 25 anos, com uniforme de entregador, disse com a voz embargada: Eu sofro abuso verbal todos os dias. Clientes me xingam, me apressam, me tratam como lixo, mas eu preciso do emprego. Tenho um filho para alimentar. Ver você se defender me deu coragem para denunciar um cliente que me agrediu na semana passada. Cada história era uma faca no coração de Camila, mas também era combustível. Combustível para continuar lutando, para não desistir, para usar sua plataforma para amplificar as vozes de pessoas que há muito tempo vinham sendo silenciadas. Quando voltou para São Paulo naquela noite, exausta mas energizada, ela encontrou sua mãe esperando-o acordada na sala. Como foi? Intenso, emocionante, assustador, tudo ao mesmo tempo. Lúcia sorriu e puxou a filha para sentar ao seu lado no sofá. Seu pai quer te mostrar uma coisa. Camila franziu a testa, confusa. Lúcia pegou o controle remoto e ligou a televisão. Na tela, uma reportagem do Jornal das 8 estava sendo reprisada. E o assunto era ela. A garçonete que viralizou ao responder em inglês perfeito a um cliente que tentou humilhá-la, agora se tornou porta-voz de uma campanha nacional por respeito no ambiente de trabalho. Camila Ferreira, de 28 anos, discursou hoje em Brasília para uma plateia de 500 pessoas, e suas palavras estão ecoando por todo o país. A reportagem mostrava trechos de sua fala no painel, intercalados com entrevistas de outros trabalhadores contando suas próprias histórias de humilhação e abuso. Terminava com o repórter dizendo: o movimento que Camila Ferreira começou sem querer naquela noite no restaurante está crescendo e talvez, finalmente, estejamos prontos como sociedade para ter uma conversa honesta sobre como tratamos as pessoas que nos servem todos os dias. Quando a reportagem terminou, Camila olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Isso está ficando maior do que eu imaginava. Você está pronta? Não sei, mas vou fazer mesmo assim. Carlos apareceu na porta do quarto em sua cadeira de rodas motorizada, aquela que haviam conseguido comprar com o novo salário de Camila. Ele se aproximou e estendeu a mão direita. Camila a segurou. Continua, ele disse, sua fala ainda arrastada, mas compreensível. Não para. Não vou parar, pai. Prometo. Nas semanas seguintes, as vidas de Gustavo e Camila continuaram em trajetórias paralelas. Gustavo passou a visitar a escola de Daniela 2 vezes por semana, conversando com as crianças, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre suas vidas. Ele começou a trabalhar como voluntário em uma organização que distribuía alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. E todas as manhãs ele acordava e escolhia conscientemente ser melhor do que havia sido no dia anterior. Mas nem tudo era fácil. Ele ainda recebia mensagens de ódio nas redes sociais. Seu nome ainda era sinônimo de arrogância e prepotência em muitos círculos. E houve momentos em que ele quis desistir, voltar para seu apartamento e se isolar do mundo. Foi em um desses momentos, 3 meses após o incidente no restaurante, que ele recebeu uma mensagem inesperada. Era de Paulo, o executivo que havia jantado com ele naquela noite fatídica. Gustavo, eu preciso falar com você, pessoalmente, é importante. Eles se encontraram em um café discreto no Itaim. Paulo estava visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente na xícara de café à sua frente. Obrigado por vir, ele disse quando Gustavo se sentou. O que você quer, Paulo? Eu quero me desculpar. Gustavo piscou surpreso. Se desculpar? Por quê? Porque eu ri. Naquela noite, quando você estava humilhando aquela garçonete, eu ri. Não porque achei engraçado, mas porque eu era covarde demais para te confrontar. E desde então, isso me persegue. Paulo olhou para as próprias mãos. Eu vi o que aconteceu com você, vi sua vida desmoronar. E parte de mim pensou que você mereceu. Mas outra parte se perguntou,
E se eu tivesse dito alguma coisa naquela noite? E se eu tivesse te parado? Talvez as coisas fossem diferentes. Não seriam, Gustavo disse suavemente. Eu precisava cair. Precisava perder tudo para perceber o quão errado eu estava. Se você tivesse me parado naquela noite, eu teria feito a mesma coisa em outra ocasião. O problema não era aquele momento. Era quem eu me tornei. Paulo finalmente olhou para ele. Eu ouvi falar do que você está fazendo, a doação para a escola, o trabalho voluntário, é verdade? É? Por quê? Você está tentando limpar seu nome? Não, estou tentando viver com ele. Meu nome está manchado e talvez sempre estará, mas isso não significa que eu não possa fazer o bem. Não pelo reconhecimento, mas porque é o certo. Paulo assentiu lentamente. Você mudou. Estou mudando. É um processo. Todos os dias acordo e escolho ser melhor. Alguns dias são mais fáceis que outros, mas estou tentando. Houve um silêncio confortável entre eles. Então Paulo disse, eu também quero tentar. Me ajuda? E foi assim que Gustavo começou a perceber que sua jornada de redenção estava inspirando outras pessoas a olharem para si mesmas. Que talvez, do pior momento de sua vida, algo bom pudesse surgir. Enquanto isso, Camila estava enfrentando seus próprios desafios. A fama trouxe oportunidades, mas também exposição. Ela recebia mensagens de apoio todos os dias, mas também recebia ataques. Pessoas a chamando de dramática, de aproveitadora, dizendo que ela estava usando a situação para ganhar dinheiro e atenção. Houve noites em que ela chorou, duvidando de si mesma, questionando se valia a pena continuar. Mas então ela recebia uma mensagem de alguém dizendo que sua história havia dado coragem para denunciar um abuso no trabalho, ou que suas palavras haviam ajudado alguém a se sentir menos sozinho. E ela lembrava por que estava fazendo aquilo. Uma tarde, ela estava em seu escritório no Le Palais, quando Eduardo Tavares apareceu sem avisar. Ele bateu na porta e entrou com um envelope na mão. Camila, preciso falar com você. Ela se levantou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Sim, algo bom, espero. Ele estendeu o envelope. Camila o abriu e encontrou dentro um documento legal. Levou alguns segundos para ela processar o que estava lendo. Você está me oferecendo sociedade no restaurante? Eduardo sorriu. 5%. É pequeno, eu sei, mas é um começo. Você transformou este lugar, Camila. Desde que você se tornou supervisora, a qualidade do atendimento melhorou, os funcionários estão mais felizes e nossos clientes notaram. Mais importante, você representa tudo que eu quero que este restaurante seja. Não apenas um lugar para comida cara, mas um lugar onde todas as pessoas são tratadas com dignidade. Camila sentou-se pesadamente na cadeira, o documento tremendo em suas mãos. Eu não sei o que dizer. Diga sim e continue fazendo o que está fazendo. Continue sendo exemplo. Continue mostrando que respeito e sucesso podem andar juntos. Sim, ela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, eu aceito. Eduardo estendeu a mão e quando ela a apertou, ela sentiu que estava apertando não apenas a mão de um empregador, mas de alguém que realmente acreditava nela. Naquela noite, Camila jantou com os pais e quando contou sobre a sociedade, Carlos segurou sua mão e disse algo que ela nunca esqueceria. Você não apenas sobreviveu, você venceu. E ali, naquela mesa simples em um apartamento humilde, Camila percebeu que ele estava certo. Ela não havia apenas superado a humilhação. Ela a havia transformado em algo maior, em um movimento, em esperança, em mudança real. Enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, duas pessoas que haviam sido conectadas pelo momento mais doloroso de suas vidas continuavam suas jornadas de transformação.
provando que mesmo das maiores quedas podem surgir os maiores crescimentos e que dignidade não é algo que pode ser tirado de você, mas apenas algo que você pode escolher abandonar ou defender com cada fibra do seu ser. 6 meses haviam se passado desde aquela noite no restaurante. Camila estava em pé no palco de um auditório em São Paulo, diante de 1.200 pessoas, encerrando a primeira Conferência Nacional sobre Dignidade no Trabalho. Sua voz ecoava pelas caixas de som, firme e clara. Hoje encerramos este evento, mas o movimento continua. Continuamos nas ruas, nos locais de trabalho, nas casas, nas escolas. Continuamos defendendo que toda pessoa que trabalha honestamente merece respeito, independentemente de qual seja a sua função. E não vamos parar até que isso seja uma realidade em cada canto deste país. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, batendo palmas, gritando palavras de apoio. Camila olhou para a plateia e viu rostos de trabalhadores de todas as áreas: garçons, faxineiros, motoristas, atendentes, seguranças, entregadores. Pessoas que haviam encontrado voz através daquele movimento. Depois do evento, enquanto Camila conversava com alguns participantes no saguão, uma mulher de uns 35 anos se aproximou timidamente. Camila, meu nome é Fernanda. Eu era a secretária de Gustavo Mendonça. Camila sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Ela não tinha pensado naquele nome há semanas. Era? Sim, eu pedi demissão da empresa alguns meses atrás. Mas vim aqui porque preciso te contar algo. Fernanda olhou ao redor, como se verificando se alguém estava ouvindo. Gustavo, ele mudou. De verdade, eu o vi na semana passada em um evento de caridade. Ele estava servindo comida para pessoas em situação de rua. Ele, o homem que não falava com ninguém, que ganhasse menos de 10 mil reais por mês, estava ali com um avental servindo sopa. Camila não sabia o que dizer. Parte dela não queria acreditar, mas havia algo na sinceridade no rosto de Fernanda que a fez hesitar. Por que você está me contando isso? Porque eu vi o que ele fez com você, vi a humilhação, e fiquei com tanta raiva dele que pensei em nunca mais falar com ele. Mas então vi a mudança, vi ele se tornar humano, e achei que você deveria saber. Não para perdoá-lo, isso é escolha sua, mas para saber que suas palavras naquela noite não apenas iniciaram um movimento, elas mudaram uma pessoa. Fernanda sorriu tristemente. Às vezes, a gente não sabe o impacto que causa. Achei que você deveria saber o seu. E então, ela se afastou, deixando Camila em pé no saguão, processando a informação. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Gustavo estava em um abrigo para pessoas em situação de rua, ajudando a distribuir jantar. Ele fazia isso 3 vezes por semana há 4 meses. No começo, as pessoas do abrigo olhavam para ele com desconfiança. Alguns até o reconheciam do vídeo viral, mas com o tempo eles começaram a vê-lo apenas como Gustavo, o cara que servia comida com um sorriso, que conversava sobre futebol, que lembrava os nomes de todos. Gustavo! Um homem chamado Roberto o chamou. Ele tinha 52 anos e vivia nas ruas há 7. Você trouxe aquele bolo que prometeu? Trouxe, Roberto. Bolo de chocolate do jeito que você gosta. Gustavo foi até a cozinha e voltou com um bolo caseiro que ele mesmo havia feito. Não estava perfeito, a cobertura estava meio torta, mas foi feito com cuidado. Roberto pegou uma fatia e deu a primeira mordida. Seus olhos se fecharam de prazer. Cara, você está melhorando. Esse ficou bom mesmo. Obrigado. Levei 3 tentativas essa semana. Um voluntário novo, um jovem de 22 anos chamado Rafael, se aproximou de Gustavo enquanto eles lavavam as louças. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. É verdade que você é o cara do vídeo? O que humilhou a garçonete? Gustavo parou de esfregar o prato que estava em suas mãos.
Ele sabia que essa pergunta viria eventualmente. Sim, sou eu. E por que você está aqui? Tentando limpar sua imagem? Não. Estou aqui porque percebi que passei a vida inteira olhando para baixo e vendo apenas objetos. Nunca vi pessoas, nunca vi histórias, nunca vi humanidade. E isso me transformou em alguém horrível. Então agora estou tentando olhar para as pessoas de verdade, vê-las, ouvi-las, respeitá-las. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando. Você acha que as pessoas vão te perdoar um dia? Algumas talvez, muitas não. E eu não posso controlar isso. Tudo que posso controlar é quem eu sou, a partir de agora. Isso é muito maduro da sua parte. Não é maturidade, é sobrevivência. Porque eu não consigo viver sendo a pessoa que eu era. Não mais. Quando Gustavo voltou para casa naquela noite, ele encontrou um e-mail esperando. Era da coordenadora do fundo educacional que ele havia criado. Gustavo, precisamos conversar. Temos mais de 200 pedidos de bolsa e não temos fundos suficientes para cobrir todos. Alguns desses casos são urgentes. Crianças que estão prestes a abandonar a escola porque não conseguem pagar o material, o uniforme, o transporte. Precisamos de mais recursos. Gustavo olhou para o extrato da sua conta. Ainda tinha R$ 1.400.000 em investimentos. Ele poderia transferir mais 500 mil, mas então o que aconteceria no próximo mês? E no seguinte? Ele precisava de uma solução sustentável. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia arriscada, vulnerável, mas potencialmente transformadora. Na manhã seguinte, Gustavo acordou cedo e começou a escrever. Levou 4 horas e 7 rascunhos, mas quando terminou, ele tinha um texto de 3 páginas. Era sua história, completa, honesta, dolorosa. Desde a infância pobre, passando pela ascensão profissional, até a transformação em alguém arrogante e cruel. E então, a queda, o vídeo, a humilhação pública, a perda de tudo e, finalmente, a tentativa de reconstrução. Ele terminou o texto com um pedido. Eu não estou pedindo perdão, sei que não mereço, mas estou pedindo ajuda. Ajuda para continuar o trabalho que comecei. O fundo educacional que criei está ajudando centenas de crianças, mas há milhares que ainda precisam de apoio. Se você acredita em segundas chances, se você acredita que pessoas podem mudar, considere doar. Não para mim, mas para essas crianças que não têm nada a ver com meus erros, mas que podem se beneficiar da minha tentativa de acerto. Gustavo releu o texto pela 10ª vez. Então, antes que pudesse se convencer do contrário, ele o publicou em suas redes sociais, que ainda tinham mais de 100 mil seguidores, a maioria deles esperando para vê-lo cair ainda mais. A reação foi imediata e dividida. Você não merece nenhuma segunda chance. Isso é só para limpar sua imagem. Você é nojento e sempre será. Mas também havia outros comentários. Eu acredito em redenção. Doei R$ 50. Meu pai era igual a você. Ele mudou antes de morrer. Sei que é possível. Doei R$ 100. As crianças não têm culpa dos seus erros. Doei R$ 200 para elas. Em 24 horas, o fundo havia recebido doações de mais de 3 mil pessoas. O valor total era de R$ 87 mil. Não era suficiente para cobrir todos os pedidos, mas era um começo. E, mais importante, mostrava que talvez, apenas talvez, as pessoas estivessem dispostas a acreditar em transformação. Camila viu a postagem de Gustavo 3 dias depois. Júlia, sua colega do restaurante, a mostrou durante o intervalo do almoço. Você viu isso? O cara está pedindo doações. Que cara de pau. Camila pegou o celular e leu o texto completo. Quando terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que ele está sendo sincero? Júlia perguntou. Eu não sei, mas se ele estiver, isso é corajoso. Expor-se assim,
sabendo que a maioria das pessoas ainda o odeia. Você vai doar? Camila devolveu o celular. Não sei, preciso pensar. Naquela noite em casa, Camila contou aos pais sobre a postagem de Gustavo. Carlos, que agora conseguia falar com muito mais clareza graças à fisioterapia intensiva, deu sua opinião. A questão não é se ele merece perdão, a questão é se as crianças merecem ajuda. Lúcia concordou. Seu pai está certo. Se o dinheiro vai realmente ajudar crianças a terem educação, então o orgulho não deveria ficar no caminho. Camila pensou sobre isso. Pensou em Isabela, a menina da sala de Daniela que havia desenhado a professora. Pensou em todas as crianças que estavam prestes a abandonar a escola porque não tinham recursos. Pensou em si mesma, anos atrás, quando seus pais se sacrificaram para pagar sua educação. Ela pegou o celular e fez uma doação de R$ 500. Não deixou seu nome, não queria reconhecimento, queria apenas ajudar. Mas o universo tem maneiras estranhas de conectar pessoas. 2 semanas depois, Camila foi convidada para falar em um evento sobre empreendedorismo social. Quando chegou ao local, descobriu que havia outro palestrante na mesma sessão. E quando viu quem era, seu coração quase parou. Gustavo Mendonça. Eles se viram ao mesmo tempo no backstage. O ar ficou denso, carregado com toda a história entre eles. Gustavo ficou paralisado, claramente sem saber o que fazer. Camila respirou fundo e caminhou até ele. Olá, ela disse, sua voz cuidadosamente neutra. Olá, eu não sabia que você estaria aqui. Se soubesse, teria declinado. Não quero deixar você desconfortável. Não seja ridículo. Você tem tanto direito de estar aqui quanto eu. Gustavo piscou, surpreso com a resposta. Obrigado por dizer isso. Houve um silêncio estranho. Então Camila perguntou. É verdade? O fundo educacional. Você realmente está ajudando crianças? Sim. Cada centavo vai para elas. Eu nem toco no dinheiro. Vai direto para a organização que administra as bolsas. Ah, bem, Camila disse hesitante. Isso é bom. Essas crianças precisam de ajuda. Li sobre sua conferência, sobre o movimento que você está liderando. É incrível o que você construiu. Obrigada. Outro silêncio. Então Gustavo disse, sua voz baixa e sincera. Eu sei que já pedi desculpas antes, mas quero que você saiba que não passa um dia sem que eu pense no que fiz, sem que eu sinta vergonha. E tudo o que estou fazendo agora, cada ação, cada escolha, é uma tentativa de honrar a lição que você me deu naquela noite. Camila o olhou nos olhos. Pela primeira vez, ela não viu o homem arrogante que havia a humilhado. Viu alguém genuinamente quebrado e tentando se reconstruir. Não estava pronto para perdoá-lo completamente. Talvez nunca estivesse, mas podia reconhecer o esforço. Continue fazendo o trabalho, é tudo o que posso dizer. Continue provando que mudança é possível. Vou continuar, prometo. A organizadora do evento apareceu, interrompendo o momento. Desculpem, pessoal, vocês estão prontos? Vamos começar em 5 minutos. Camila e Gustavo subiram ao palco juntos. A audiência ficou visivelmente surpresa ao vê-los lado a lado. Murmúrios percorreram o auditório. A moderadora, uma jornalista chamada Cláudia, decidiu abordar o elefante na sala diretamente. Então, todos aqui sabemos da história entre vocês dois. O vídeo que viralizou, a humilhação pública, as consequências. 6 meses depois, vocês estão aqui juntos, trabalhando por causas sociais. Como isso aconteceu? Camila falou primeiro. Aconteceu porque ambos escolhemos transformar dor em propósito. Eu escolhi usar minha experiência para defender milhões de trabalhadores que enfrentam humilhação diariamente. E Gustavo escolheu usar sua queda para se tornar uma pessoa melhor e ajudar quem precisa. Gustavo acrescentou. Camila tem todo o direito de me odiar para sempre. Mas o que aprendi é que redenção não é sobre ser perdoado pelos outros. É sobre perdoar a si mesmo o suficiente para fazer melhor.
e agradecer às pessoas que, mesmo sem intenção, nos forçaram a olhar no espelho e ver a verdade. A entrevista continuou por 1 hora. Eles falaram sobre seus projetos, sobre transformação social, sobre a importância de segundas chances, sem esquecer a responsabilidade pelas primeiras. E quando terminou, a plateia aplaudiu de pé. No final do evento, enquanto Camila estava indo embora, Gustavo a alcançou no estacionamento. "Camila, espera!" Ela se virou. "Eu só queria agradecer por estar disposta a dividir aquele palco comigo, por me dar essa chance. Sei que não foi fácil." "Não foi, mas foi necessário, porque se queremos construir uma sociedade melhor, precisamos acreditar que pessoas podem mudar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói." Gustavo assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Você é uma pessoa extraordinária. Eu deveria ter visto isso naquela noite. Você deveria ter visto que toda pessoa é extraordinária, independentemente do uniforme que usa. Eu vejo agora, e vou passar o resto da vida vendo." Camila deu um pequeno sorriso. Não era perdão completo, mas era um começo. "Cuide bem daquelas crianças", ela disse antes de entrar no carro. "Vou cuidar. Você tem minha palavra." Enquanto Camila dirigia para casa, ela ligou para sua mãe. "Mãe, aconteceu uma coisa estranha hoje." "O quê?" "Eu dividi um palco com Gustavo Mendonça." Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. "E como foi?" "Estranho, desconfortável, mas também libertador de alguma forma. Como se um ciclo estivesse se fechando." "Você o perdoou?" Camila pensou sobre a pergunta enquanto parava em um sinal vermelho. "Não completamente, mas acho que estou começando a deixar ir a raiva. E isso é suficiente por enquanto." Quando ela chegou em casa, encontrou seu pai na sala, assistindo a um vídeo no tablet. Ele olhou para cima quando ela entrou e sorriu. "Vi você no palco, com ele." "E o que achou?" Carlos fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Acho que você está mostrando que dignidade não é sobre guardar rancor. É sobre se manter íntegra, mesmo quando outros não são." Camila abraçou o pai, sentindo as lágrimas queimarem. "Obrigada, pai, por sempre saber o que dizer. Aprendi com sua mãe." Ele brincou, e ambos riram. Naquela noite, antes de dormir, Camila olhou pela janela do quarto. A cidade de São Paulo brilhava sob o céu escuro, milhões de luzes representando milhões de vidas, cada uma com sua própria história de luta, de dor, de esperança. E ela percebeu que sua história com Gustavo não era apenas sobre humilhação e vingança, era sobre como os piores momentos da nossa vida podem se tornar catalisadores para as maiores transformações. Como a dor pode se transformar em propósito, como a queda pode levar ao crescimento. Ela pegou o celular e, após hesitar por apenas 1 segundo, enviou uma mensagem para Gustavo. "Continue o trabalho. Essas crianças precisam de você." A resposta veio 2 minutos depois. "Vou continuar. E obrigado por tudo." Camila colocou o celular na mesa de cabeceira e apagou a luz. Pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente, sem pesadelos, sem raiva, apenas paz. 9 meses após o incidente no restaurante, a vida de Camila havia se transformado completamente. Ela era agora uma das principais vozes do movimento por direitos trabalhistas no país. Sua participação como sócia do Le Palais estava gerando lucros que ela reinvestia em projetos sociais. E seu pai havia recuperado 70% dos movimentos, graças à fisioterapia intensiva que ela conseguia pagar com o novo salário. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto revisava e-mails em seu escritório, uma ligação mudaria tudo novamente. "Camila Ferreira?" A voz do outro lado era grave e formal. "Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Campos. Sou do Ministério do Trabalho."
Estamos organizando uma força-tarefa nacional para combater abusos trabalhistas e gostaríamos de convidá-la para ser nossa consultora principal. O cargo é remunerado, obviamente, mas exigiria que você se mudasse para Brasília por pelo menos um ano. Camila sentiu o ar sair dos pulmões. Eu preciso de tempo para pensar. É uma decisão grande, claro, mas preciso de uma resposta até o final da semana. Este é um projeto prioritário do governo e queremos começar o quanto antes. Quando a ligação terminou, Camila ficou sentada em silêncio, processando. Um cargo no Ministério do Trabalho. Era a oportunidade de criar mudanças reais em nível nacional, de transformar leis, de proteger milhões de trabalhadores. Mas significava deixar São Paulo, deixar seus pais, deixar o restaurante, deixar tudo que havia construído. Ela ligou para sua mãe imediatamente. Mãe, preciso conversar com você e o pai. É urgente. 2 horas depois, Camila estava sentada à mesa da cozinha de seus pais, explicando a proposta. Carlos e Lúcia ouviram em silêncio. Quando ela terminou, houve uma pausa pesada. Você quer aceitar? Lúcia perguntou gentilmente. Eu não sei, é uma oportunidade incrível. Mas vocês estão aqui. O pai ainda precisa de cuidados. Eu não posso simplesmente abandonar vocês. Carlos bateu a mão direita na mesa com força suficiente para fazer Camila pular. Você não está abandonando ninguém, ele disse, sua voz mais firme do que ela havia ouvido em meses. Você está vivendo sua vida, fazendo a diferença. É exatamente o que queremos. Mas e os seus cuidados? A fisioterapia, as consultas? Lúcia segurou a mão da filha. Camila, eu cuidei de vocês dois a vida inteira, seu pai e eu. Agora é a sua vez de voar. Nós vamos ficar bem. Temos economias, temos o sistema público de saúde melhorando. E temos um ao outro. E você tem um país esperando, Carlos acrescentou. Milhões de pessoas que precisam de você mais do que nós dois. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Ela sabia que eles estavam certos, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Eu vou pensar, mas obrigada por sempre me apoiarem. Naquela mesma semana, do outro lado da cidade, Gustavo estava em uma reunião com Daniela e outros 5 voluntários. Eles estavam planejando expandir o fundo educacional para mais 3 estados. Temos recursos suficientes para cobrir 500 bolsas no primeiro ano, Daniela explicava, apontando para uma planilha. Mas precisamos de uma estrutura administrativa robusta. Alguém para gerenciar tudo em tempo integral. Gustavo olhou ao redor da mesa. Todos eram voluntários dedicados, mas todos tinham outros empregos, outras responsabilidades. Eu posso fazer isso, ele disse de repente. Todos se viraram para olhá-lo. Você? Daniela perguntou surpresa. Sim, eu tenho experiência em gestão, tenho tempo e preciso de um propósito. Deixe-me fazer isso, em tempo integral, sem salário. Gustavo, você não pode trabalhar sem receber nada, um dos voluntários protestou. Posso sim. Tenho economias suficientes para viver modestamente por anos e, honestamente, não quero salário. Quero sentir que estou fazendo diferença sem esperar nada em troca. Daniela estudou o rosto do irmão. Ela viu determinação ali, algo que estava ausente há anos. Tá bem, você é oficialmente o diretor executivo do Fundo Esperança. Fundo Esperança? Gustavo perguntou. É o nome que escolhemos. Porque é isso que estamos dando a essas crianças. Esperança. Gustavo sentiu um nó na garganta. Fundo Esperança. Era perfeito. Nas semanas seguintes, tanto Gustavo quanto Camila mergulharam em seus novos projetos. Camila aceitou o cargo no Ministério do Trabalho e começou os preparativos para a mudança. Gustavo assumiu oficialmente a gestão do fundo e trabalhou 16 horas por dia, organizando processos, entrevistando famílias, aprovando bolsas.
Eles não tiveram contato direto nesse período, mas ambos acompanhavam o trabalho do outro através das redes sociais e notícias. Era uma conexão estranha, esta consciência constante da existência do outro, este impacto mútuo e duradouro de um único momento que havia mudado ambas as vidas para sempre. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Uma produtora de documentários entrou em contato tanto com Camila quanto com Gustavo, propondo fazer um filme sobre a história deles. Sobre o incidente, as consequências, as transformações que se seguiram. Camila recebeu o e-mail enquanto embalava suas coisas para a mudança para Brasília. Ela leu a proposta 3 vezes antes de responder. Preciso pensar e preciso saber se a outra pessoa envolvida concordou. Gustavo recebeu o mesmo e-mail enquanto visitava uma família em uma favela na Zona Sul, avaliando a necessidade de bolsa para a filha de 12 anos. Ele respondeu imediatamente: só aceito se Camila aceitar, e só se ela tiver controle editorial sobre como sua história é contada. Esta não é minha história para contar, é dela. Quando a produtora informou Camila sobre a resposta de Gustavo, ela ficou surpresa. Ele havia colocado as necessidades dela antes das dele. Havia reconhecido que ela era a vítima, não ele. Isso significava algo. Ela aceitou fazer o documentário com uma condição: eu quero que parte dos lucros vá para o Fundo Esperança do Gustavo e outra parte para organizações de direitos trabalhistas. Nada para mim pessoalmente. As filmagens começaram 3 semanas depois. A produtora, uma mulher inteligente e sensível chamada Letícia, entrevistou Camila primeiro. Eles se sentaram no apartamento que ela estava deixando, cercados por caixas de mudança. Me conte sobre aquela noite, Letícia pediu, a câmera rolando. E Camila contou. Mas desta vez, 9 meses depois, sua narrativa era diferente. Havia menos raiva, mais perspectiva. Ela conseguia ver não apenas a dor do momento, mas também tudo que havia crescido daquela dor. Aquele homem me humilhou da pior forma possível. Me fez sentir pequena, insignificante. Mas ao fazer isso, ele acidentalmente me deu um presente. Ele me forçou a encontrar minha voz, a defender minha dignidade, e ao fazer isso publicamente, eu me tornei símbolo de algo maior. Eu nunca teria escolhido passar por aquilo. Mas agora que passei, posso ver o propósito que surgiu da dor. A equipe entrevistou Gustavo 2 dias depois, em uma das escolas que o fundo estava apoiando. Ele estava cercado por crianças, ajudando-as com lição de matemática quando Letícia chegou. Desculpe interromper, ela disse. Sem problema. Crianças, continuem praticando. Volto já. Eles se sentaram em uma sala de aula vazia. Gustavo parecia muito diferente do homem arrogante do vídeo viral. Havia humildade em sua postura, gentileza em seus olhos. Como você descreveria quem você era antes daquele incidente? Letícia perguntou. Gustavo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu era vazio. Eu tinha tudo materialmente, mas era vazio por dentro. Porque eu havia perdido conexão com minha humanidade, com empatia. Eu olhava para outras pessoas e via funções, não almas, e isso me transformou em um monstro. E agora? Agora eu vejo pessoas, eu vejo histórias, vejo dignidade em cada ser humano, independentemente de quanto dinheiro eles têm ou qual trabalho fazem. Camila me deu isso, não porque ela quis, mas porque sua coragem me forçou a olhar no espelho e encarar o que eu havia me tornado. Você a perdoou por expor você publicamente? Gustavo soltou uma risada curta e amarga. Perdoar? Ela não fez nada de errado. Ela se defendeu. Eu é que preciso de perdão. E honestamente, não sei se algum dia vou conseguir perdoar a mim mesmo completamente. Mas estou tentando honrar a lição que ela me ensinou vivendo diferente, tratando as pessoas diferente.
As entrevistas continuaram por 2 semanas. A produtora falou com a família de Camila, com colegas de trabalho, com pessoas que haviam sido impactadas pelo movimento que ela iniciou. Falou também com Daniela, com as crianças do fundo, com pessoas que haviam testemunhado a transformação de Gustavo. E então chegou o dia que Letícia havia planejado desde o início. O dia em que Camila e Gustavo se sentariam juntos, frente a frente, e teriam uma conversa real sobre tudo o que havia acontecido. Eles se encontraram em um estúdio neutro. 2 cadeiras, uma de frente para a outra. Câmeras posicionadas discretamente. Iluminação suave. Letícia daria algumas perguntas iniciais, mas depois deixaria a conversa fluir naturalmente. Quando Camila entrou e viu Gustavo, ela sentiu seu estômago revirar. Mas ela forçou os pés a continuarem andando até a cadeira. "Oi", ela disse. "Oi. Obrigado por aceitar fazer isso. Obrigada por doar os lucros para o fundo." Eles se sentaram. Letícia verificou os equipamentos e então deu o sinal para começarem. "Então", ela disse suavemente, 9 meses se passaram desde aquela noite. Vocês 2 foram transformados por aquele momento. Camila, o que você gostaria de perguntar para Gustavo?" Camila respirou fundo. "Eu quero saber se você realmente mudou ou se está apenas tentando reparar sua imagem." Gustavo manteve o contato visual. "Eu mudei, realmente, mas entendo sua dúvida, porque ações falam mais alto que palavras, e 9 meses não são suficientes para apagar 20 anos de comportamento horrível. Tudo que posso dizer é que acordo todos os dias e escolho ser melhor. Não para limpar minha imagem, mas porque não consigo mais viver sendo quem eu era." "E o que mudou?" "Especificamente, tudo. Eu costumava olhar para um garçom e ver apenas alguém me servindo. Agora eu vejo uma pessoa com uma história, uma família, sonhos, lutas. Eu costumava ignorar o porteiro do meu prédio. Agora eu paro e converso com ele, pergunto sobre a filha dele que está na faculdade. Eu costumava jogar dinheiro em problemas sociais sem me envolver. Agora eu estou nas trincheiras, trabalhando diretamente com as pessoas que preciso ajudar." Letícia se virou para Camila. "E você, Camila, o que mudou para você?" "Eu encontrei minha voz. Antes daquela noite eu era competente, dedicada, mas quieta. Eu engolia humilhações porque precisava do emprego. Mas quando Gustavo cruzou aquela linha, algo em mim disse basta. E descobri que quando você se levanta por si mesmo, você se levanta por milhões de outros que não conseguem. Você o perdoa?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Camila olhou para Gustavo. Realmente o olhou. Talvez pela primeira vez desde aquela noite. "Eu não sei se perdoei completamente, mas não carrego mais raiva. E consigo reconhecer que ele está tentando. Isso não apaga o que foi feito, mas mostra que crescimento é possível." Gustavo limpou a garganta, claramente emocionado. "Posso dizer algo?" "Claro." Letícia concordou. Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando. "Camila, eu sei que já pedi desculpas várias vezes, mas quero fazer isso mais uma vez, aqui, de coração aberto. Eu sinto muito por ter te humilhado, por ter tentado diminuir você, por ter usado minha posição de privilégio como arma. Você não merecia aquilo, ninguém merece, e se eu pudesse voltar no tempo, não apenas mudaria aquele momento, mudaria todos os momentos que me levaram a ser capaz de fazer aquilo." Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem vergonha ou tentativa de escondê-las. "Você me ensinou que dignidade não tem preço, que respeito não é negociável e que coragem às vezes significa simplesmente se recusar a abaixar a cabeça. Obrigado por essa lição, mesmo que eu não tenha merecido aprendê-la." Camila sentiu suas próprias lágrimas chegarem. Ela as deixou cair. "E obrigada a você por provar que pessoas podem mudar, porque se não acreditarmos nisso, então não há esperança para ninguém." Letícia, que raramente aparecia nas próprias filmagens, teve que limpar os olhos.
Há algo mais que vocês gostariam de dizer um para o outro? Camila e Gustavo trocaram olhares. E então, simultaneamente, ambos sorriram. Não eram sorrisos grandes ou dramáticos. Eram pequenos, tentativas, mas genuínos. O tipo de sorriso que diz: nós sobrevivemos a isso juntos, de formas diferentes, mas sobrevivemos. Eu gostaria de dizer, Camila começou, que espero que você continue o trabalho, que continue ajudando essas crianças, porque elas precisam de pessoas que acreditem nelas. E eu gostaria de dizer, Gustavo respondeu, que vou te assistir de longe, torcendo pelo seu sucesso, porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que se recusam a aceitar injustiça, que transformam dor em propósito. Quando a filmagem terminou, eles ficaram sentados por mais alguns minutos em silêncio confortável. Então Camila se levantou. Eu preciso ir. Minha mudança para Brasília é amanhã. Eu ouvi falar. Parabéns pelo cargo no ministério. Você vai fazer um trabalho incrível. E você? O fundo está crescendo rápido. Ouvi dizer que vocês vão expandir para 5 estados. De 7, na verdade. Decidimos ontem. Camila estendeu a mão. Gustavo a olhou por um segundo, então a pegou. Não foi um aperto de mãos formal e frio. Foi firme, caloroso, cheio de reconhecimento mútuo. Boa sorte, Gustavo. Boa sorte, Camila. E então ela se virou e saiu, deixando para trás não apenas Gustavo, mas também o peso da raiva que havia carregado por 9 meses. Ela se sentia mais leve. Não porque havia perdoado completamente, mas porque havia escolhido deixar ir o que estava impedindo seu crescimento. Gustavo ficou no estúdio por mais alguns minutos depois que ela saiu. Então, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Daniela. Acho que finalmente estou começando a me perdoar. A resposta veio imediatamente. Era sobre tempo, irmão. Era sobre tempo. Na manhã seguinte, Camila estava no aeroporto com seus pais, prestes a embarcar para Brasília. Carlos segurava sua mão com força, a esquerda ainda fraca, mas funcional. Faz diferença lá, ele disse. Vou fazer, pai. Prometo. Lúcia abraçou a filha apertado. Você sempre fez a gente orgulhoso, desde o dia em que nasceu. Eu sei, mãe, e vou continuar fazendo. Enquanto o avião decolava e São Paulo ficava cada vez menor embaixo dela, Camila olhou pela janela e pensou em tudo o que havia acontecido. Como uma única noite havia mudado o curso de sua vida. Como a humilhação havia se transformado em empoderamento, como a dor havia gerado propósito, e enquanto São Paulo desaparecia nas nuvens, ela soube que estava pronta para o próximo capítulo, não apenas de sua vida, mas da história que ela estava escrevendo para milhões de trabalhadores que mereciam dignidade. Do outro lado da cidade, Gustavo estava em uma escola, rodeado por 15 crianças que haviam acabado de receber suas primeiras bolsas do Fundo Esperança. Elas seguravam os certificados com olhos brilhando, sonhos tomando forma. Obrigado, tio Gustavo! Uma menina de 9 anos chamada Sofia gritou, pulando para abraçá-lo. Gustavo a pegou no colo, sentindo algo que não sentia há anos. Talvez décadas. Era uma sensação de pertencer, de ter propósito, de estar conectado com algo maior que si mesmo. De nada, Sofia. Agora vai lá e estuda muito. O mundo está esperando por você. E naquele momento, em 2 lugares diferentes da mesma cidade, 2 pessoas que haviam sido conectadas pelo pior encontro possível, finalmente encontraram paz. Não através de perdão imediato ou reconciliação forçada, mas através do trabalho lento e árduo de se tornarem versões melhores de si mesmas, provando que às vezes os piores momentos da vida podem plantar sementes para os melhores capítulos que ainda estão por vir. 1 ano e meio havia passado desde a noite no Le Palais. O documentário sobre a história de Camila e Gustavo se tornara um fenômeno nacional.
debatido em escolas, empresas e programas de televisão. Mais de 15 milhões de pessoas já tinham assistido. Em Brasília, Camila revisava a minuta da Lei de Proteção à Dignidade do Trabalhador, que ela ajudara a construir. A lei previa multas severas para empresas que permitissem abusos e criava canais de denúncia protegidos. Quando o telefone tocou, Eduardo Tavares apareceu do outro lado da linha, eufórico. A lei foi aprovada no Senado ontem à noite. Falta apenas a sanção. Camila fechou os olhos, emocionada. Meses de luta estavam prestes a se tornar realidade. Eduardo continuou. Quero fazer um jantar especial no Le Palais, só para quem fez parte dessa jornada. E há alguém que quer ir. Ele doou R$100 mil para a campanha pela lei. Gustavo. Sim, mas só virá se você permitir. Camila pensou por alguns segundos. Ele pode ir, mas quero que leve algumas crianças do Fundo Esperança. Será feito. Enquanto isso, em São Paulo, Gustavo participava de uma reunião do Fundo Esperança. O projeto havia crescido de maneira inesperada. Já eram mais de 1.000 bolsas concedidas e uma lista enorme de famílias aguardando ajuda. Quando Daniela mencionou a necessidade de recursos maiores para expandir, Gustavo respondeu com calma. Eu posso vender meu apartamento. Não preciso de tanto espaço. As crianças precisam mais. A equipe protestou, mas ele permaneceu firme. Não queria mais luxo, queria propósito. Na noite do jantar, o restaurante estava fechado apenas para convidados. Carlos caminhava com bengala ao lado de Camila e Lúcia. Assim que entraram, foram recebidos com aplausos. Gustavo estava no fundo do salão, acompanhado por 5 crianças do Fundo Esperança. Camila se aproximou. Olá, Gustavo. Parabéns pela lei, ele disse. É uma conquista extraordinária. Camila sorriu e se ajoelhou para falar com as crianças que contaram seus sonhos. Ser médica, advogado, professora. Gustavo ouvia em silêncio, emocionado. O jantar foi servido em uma única mesa longa. No meio da refeição, Eduardo se levantou para um brinde. 18 meses atrás, algo terrível aconteceu neste restaurante, mas daquela noite nasceu um movimento, uma lei, esperança para crianças e uma mudança real de 2 pessoas. A Camila, por transformar dor em propósito, e a Gustavo, por transformar vergonha em ação. Camila também se levantou. Ela olhou para os pais, para Gustavo e para as crianças. Quero agradecer a todos. E quero dizer algo que achei que nunca diria. Ela olhou para Gustavo. Você me machucou profundamente, mas também me forçou a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Tenho visto seu esforço, sua dedicação e sua mudança. Não posso dizer que perdoei tudo, mas posso dizer que não carrego mais raiva. E que respeito o homem que você se tornou. Gustavo estava chorando. Obrigado, você não precisava me dar essa chance. Carlos então pediu a palavra. Ergueu-se com dificuldade, apoiado na bengala. Quando minha filha foi humilhada, eu me senti impotente. Mas ela se defendeu. E ao fazer isso, me deu vontade de viver e me recuperar. E você, Gustavo, poderia ter fugido, mas ficou, mudou. Obrigado por honrar minha filha com suas ações. Ele se aproximou e abraçou Gustavo. Você está perdoado, pelo menos por mim. A emoção tomou o salão. Até os garçons enxugavam os olhos. Depois, a menina Júlia levantou a mão. Por que as pessoas são más umas com as outras? Camila se ajoelhou ao lado dela. Às vezes porque estão machucadas, às vezes porque esquecem que todos têm sentimentos. Gustavo completou. E às vezes porque se perdem. Eu me perdi e estou me encontrando de novo. Então está tudo bem, ela disse, porque você é legal agora. O jantar terminou com risos e conversas leves. Quando Camila se despediu, Gustavo caminhou até ela. O que acontece agora? Eu continuo lutando. Você continua ajudando as crianças. Você vai mudar o Brasil, ele disse. Só estou fazendo a minha parte. Eles apertaram as mãos.
Não era perdão completo, mas era paz. 3 meses depois, a lei foi sancionada. No mesmo dia, Gustavo inaugurou o primeiro centro educacional do Fundo no Nordeste. 50 crianças começaram ali um novo futuro. E assim, em lados opostos do país, 2 pessoas ligadas pelo pior momento de suas vidas se tornaram agentes de transformação. Suas histórias provaram que da humilhação pode nascer dignidade, da queda pode surgir crescimento, e que ninguém precisa permanecer sendo quem foi no passado. Anos depois, quando perguntavam a Camila sobre aquela noite, ela dizia: "Foi o pior e o melhor momento da minha vida." E quando perguntavam a Gustavo, ele respondia: "Foi o dia em que eu parei de existir para finalmente começar a viver." Fim da história.